Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar de Jeremias, capítulos 13 ao 15. No início do capítulo 13, Deus dá uma palavra profética a Jeremias, dizendo a ele sobre um cinto. Diz a ele que ele deveria pegar um cinto de linho, que é um cinto precioso, colocar em seu lombo e não molhar. Mas depois Deus fala novamente, pegue esse mesmo cinto de linho, leve ao Eufrates, coloque na fenda de uma rocha na água e depois de alguns dias vá lá e pegue esse cinto. Mas o cinto, é claro, estaria apodrecido por causa da água. E o que Deus quer dizer aqui para ele é que da mesma forma que esse cinto tão precioso foi apodrecido, é o próprio povo de Deus, que deveria estar arraigado, ligado, em comunhão com o Pai, mas infelizmente escolheu se corromper e foi apodrecido. No verso 10 do capítulo 13 está escrito assim: assim diz o Senhor, inicia assim, porque essa expressão, assim diz o Senhor, nos mostra que o próprio Deus está falando, está trazendo algo do seu coração para o povo. Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e há muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração. Esse povo que não ouve será como esse cinto apodrecido, que para nada prestará mais. Aqui, mais uma vez, Jeremias está triste, se angustia com essa palavra. Não só porque era o seu próprio povo, o povo que ele fazia parte, mas ele sentia que era o próprio coração de Deus, entristecido também, que estava advertindo o seu povo, que muitas vezes havia falado. Não só Jeremias, o profeta desse tempo, mas Deus havia enviado outros profetas, e mesmo assim o povo decidiu não ouvir. No verso 17 do capítulo 13, fala sobre as muitas lágrimas. Olha a angústia de Jeremias. As muitas lágrimas em lugares ocultos. Ele fala que lágrimas abundantes em lugares escondidos. Quer dizer que quando eles fossem levados ao cativeiro, porque era o juízo de Deus, isso ia acontecer, a permissão do Senhor, por causa da desobediência insistente do seu povo. Então, quando o povo fosse levado ao cativeiro, ele choraria, Jeremias choraria abundantemente de forma escondida e oculta. Fala também da queda dos príncipes, da corte, da realeza, daqueles que se achavam poderosos e ricos. Todos eles perderiam o seu glamour, a sua glória, as suas coisas, os seus bens. Tudo seria arrancado deles, tudo seria tirado. Eles ficariam sem nada. No verso 20 até o 23, 20, 21, 22, 23, está escrito assim: que dirás quando ele te castigar, porque os ensinaste a serem capitães e chefes sobre ti? Porventura, não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Então Deus está falando aqui, vocês sentirão dores como a mulher sente na hora do parto. Então, é sofrimento, é muita dor, é muito sofrimento que o povo haveria de sofrer. Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? Então Deus está falando aqui, o povo vai perguntar para si mesmo, vai clamar, vai perguntar para os profetas e para Jeremias, por que nós estamos passando por isso? Pela multidão das tuas maldades. Se descobriram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Então Deus está falando, por causa da multidão das maldades do meu povo. Infelizmente, isso aconteceria. Dirão porque sofremos. Então, Deus está falando com Jeremias, eles vão falar, eles vão perguntar, eles vão clamar, eles vão chorar por causa de muitas dores e sofrimentos e perdas, por causa do cativeiro, por todas as mortes. Mas agora já não terá mais jeito. É o juízo do Senhor. Com certeza isso é a consequência da multidão das maldades, mentiras, idolatrias, rebeldia, pecados insistentes. O juízo de Deus sobre o seu povo traidor, seu povo rebelde. Deus não remove as nossas consequências. Eu já havia falado sobre isso. Deus não vai arrancar, remover as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas escolhas erradas. Deus ensina, Deus instrui, Ele mostra o seu caminho como um Pai maravilhoso, amoroso e sábio. Ele corrige, mas nós temos a liberdade de escolha. Deus nos deu livre arbítrio. Então,
Toda ação tem a sua reação, toda ação e escolha tem sim a sua consequência. No capítulo 14, Deus fala com Jeremias sobre uma terrível seca. Ele fala que os servos dos seus senhores iriam tentar buscar água, mas nenhuma cisterna teria água. Tudo em completa sequidão. Os animais morreriam, os lavradores andariam desesperados por falta de água, morreriam de sede muitas pessoas, até as corças abandonariam as suas próprias crias por causa dessa terrível seca. Jeremias pede nesse capítulo 14 compaixão de Deus. Ele quer pedir ao Senhor para que Deus venha vir com a sua intervenção divina e mudar essa situação que o próprio Deus estava falando que ia acontecer. Ter compaixão e misericórdia do seu povo. E Deus responde a ele que não, que a maldade do povo fez isso. Então, o juízo, sim, viria sobre o seu povo. E diz mais uma vez, então Deus mais uma vez fala com Jeremias, não jejue, não ore mais por esse povo, porque de fato esse juízo, as consequências viriam sobre eles. E diz também no verso 13 e 14 do capítulo 14, que quando vierem os profetas falando que vai estar tudo bem, que nada de mal vai acontecer, que a chuva viria, que era mentira, que tudo teria abundância e que teria água e fartura, que era para eles ficarem bem espertos, porque muitas vezes nós ouvimos, isso também serve para nós hoje, ouvimos profetas que falam que está tudo bem e não está. Andamos em pecado, em iniquidade, em outros caminhos, mas escutamos aquilo que queremos ouvir, que está tudo bem, que não tem problema, que está tudo certo. E infelizmente isso também acontece. Existem uns que se dizem profetas e falam apenas aquilo que o povo quer ouvir. Um povo ainda rebelde, um povo ainda desobediente, mas que quer ouvir aquilo que está em seu próprio coração corrompido. E infelizmente nós temos que ter atenção sobre isso, porque Deus ele ensina, como já foi falado aqui, ele adverte e muitas vezes ele fala coisas que nós não queremos ouvir, mas é para o nosso próprio bem, para o nosso conserto. No capítulo 15, Deus diz a Jeremias algo muito interessante, que nem se Moisés ou Samuel viessem falar com ele, intervir para que ele tirasse o juízo sobre o povo, ele não faria, os mandaria embora. Porque o povo sofreria sim as consequências do seu próprio pecado, da sua desobediência insistente, das suas escolhas. Cada um sofreria. Nesse capítulo 15, ele fala que cada um sofreria segundo os seus atos. No verso 6 do capítulo 15, ele disse que cansou, olha que forte isso. Deus disse, eu cansei de ter compaixão deles. Jeremias lamenta por estar sendo, então, no final aí do capítulo 15, ele lamenta por estar sendo perseguido, porque Jeremias falava a verdade. Ele falava, não era o que o povo queria ouvir como outros profetas falsos. Ele dizia aquilo que Deus estava falando. Então Jeremias era verdadeiro em suas palavras, ele era certeiro em suas palavras, aquilo que Deus estava revelando. Então ele começou a ser rejeitado pelo seu próprio povo, perseguido e até ameaçado. Deus disse que faria dos seus inimigos, os inimigos de Jeremias, escravos dos seus próprios inimigos. Para Jeremias não ficar preocupado, não se angustiar por causa da perseguição e rejeição, porque Deus estava ali com ele. E Deus não deixaria que ele fosse morto ou que ele sofresse consequências dessa perseguição. No verso 16, Jeremias fala como ele ama a palavra do Senhor. Olha que lindo. Ele fala aqui no final, no verso 16, como ele ama aquilo que Deus fala, suas instruções, e como a palavra de Deus o alimenta e o sustenta, o mantém de pé, porque Jeremias estava sendo muito perseguido, muito rejeitado, muito caluniado, e Deus está falando com ele, Deus está sustentando Jeremias através da sua palavra. Sobre a perseguição, Deus fala que eles lutariam contra Jeremias, mas não o derrotariam.
Deus disse, eu o livrarei. Ai, que maravilha! Então assim é para os profetas do Senhor, os profetas da verdade. Deus vai livrar, Deus vai fortalecer, alimentar e sustentar. O libertarei das mãos e das garras dos violentos, Deus fala. Libertará. Cada profeta, Deus vai fazer isso. Das mãos dos violentos, das garras da maldade, daqueles que vêm para atacar, para mentir, para perseguir. Deus vai livrar o seu povo, Deus vai livrar o profeta da verdade. E isso também nos dias de hoje. Se você é boca de Deus, se você é profeta do Senhor nesse tempo, assim como Jeremias era, no tempo aqui que nós estamos lendo, nesse contexto de Jeremias 13, 14, 15, se você também é boca de Deus, assim como ele, sofre pelo povo, sofre porque o povo está cego, em pecado, em escuridão, você tem falado, você tem sido mesmo a boca do Senhor nesse tempo. Eu quero te falar uma coisa muito importante: não se cale, não se acovarde, mesmo que algo tenha te afligido muito, mesmo que você esteja sofrendo muito, porque é assim. Mas Deus está contigo. Deus não te abandonou em situação nenhuma.